Pessoal, o presidente Lula afirmou que a redução de jornada de trabalho não pode ser enfiada goela abaixo. Palavras dele, tá? No país. O tom conciliador do presidente se distancia um pouco do discurso inflamado utilizado por alguns ministros e por parlamentares governistas ao defender o fim da escala 6x1. Diante de uma plateia formada por trabalhadores, Lula defendeu o diálogo. O petista sustentou que a decisão precisa ser fruto de uma negociação entre trabalhadores, empresários e o governo federal. Essas declarações foram dadas na noite desta terça-feira durante a abertura da segunda Conferência Nacional do Trabalho. Inclusive, eu tenho um trechinho da fala dele para a gente acompanhar. Isso vai ser discutido no Senado, isso vai ser discutido na Câmara e vai sair alguma coisa. Tanto será melhor para nós se o que sair for resultado de um acordo entre os empresários, os trabalhadores e o governo. Vamos levar isso a sério para a gente poder fazer alguma coisa, porque senão, Moisés, você vai se aposentar e não vai conseguir. O Bortoleto, é um Lula um pouco mais moderado nesse assunto, né? Júnior, eu quero começar a minha fala para que não haja recorte do pedaço que eu vou falar, dizer que eu tenho... É lugar de fala que chama, né? Sim. As minhas empresas trabalham em escala 4x3. Desde o começo dessa conversa, eu falo que fazer da forma que está se fazendo é um assinte, é um absurdo, é um estelionato eleitoral. Porque não funciona desse jeito. Eu estou numa escala 4x3 das minhas empresas há mais de 5 anos. E tudo isso foi negociado, tudo isso foi apresentado para que verdadeiramente funcionasse. Não é assim. Agora eu vou abrir uma aspas aqui para poder falar o que falou o presidente em dezembro. Não existe um único argumento que possa dizer que a sociedade brasileira não está pronta. Que mudança, presidente. Um lampejo de sanidade no seu discurso. Porque não tem cabimento nenhum ali ouvir o que o senhor acabou de falar com o que o senhor falou em dezembro. E é nesse tom de agora que a gente deve começar essa conversa, que não deve ser empurrada de maneira eleitoreira, porque isso vai definir o padrão de trabalho e a relação de trabalho dos próximos anos. Aqui no Brasil, nós não podemos fazer disso um ambiente de brincadeira, de palhaçada, de jogar com a galera. Não funciona dessa forma, porque nós não conseguimos pagar esta conta sem ajustar muito bem antes de começar. Ele pode até dizer que desde 1980 se fala em redução de jornada, mas nunca seriamente o Congresso Nacional trabalhou em cima do tema e fez com que efetivamente alguma coisa fosse pensada. Se agora vai começar, ótimo, mas goela abaixo não vai funcionar. Ô Silvano Lobo, primeiro você que está mais perto do Bortoleto aí, vê se consegue uma vaga para mim lá nas empresas, que a escala me agradou. Aqui, em eu segundo, já entreguei eu queria o meu currículo aqui, viu? O meu currículo aqui, ó, já tô passando para ele aqui, viu, gente? Ó. Como é que você olha esse ponto mais moderado do Lula? Algo fez ele mudar de ideia ali. Ô Júnior, a grande insatisfação dos nossos empresários, né, a respeito disso, porque se for simplesmente uma alteração na lei dizendo que em vez de ser 6x1 vai passar a ser 5x2 e que os salários devem ser mantidos, que as escalas devem ser, ou seja, apenas essa mudança, isso vai ser um problema muito grave para os empresários, porque isso indica vai aumentar custo. Não tem jeito de não aumentar, é impossível. Isso é regra matemática simples. O Bortoleto me ensinou, né? É regra matemática simples de ser feita, então é óbvio que vai ter problema. Concordo com o Bortoleto que é muito interessante ter essa parte de acordos. Só que o grande problema no nosso país acordo é muito legal quando você tem um empresário feito Bortoleto, que é legal, que é bacana, né? Que exige etc e tal, mas sei lá. Obrigadão, Paz Gritório. Quer trabalhar com ele? Não, mas a pessoa dele, o Bortoleto é quase um santo, gente. É uma pessoa muito bacana, uma pessoa competente, pessoa com visão, educada e tal. Mas nós temos problemas porque eu fico imaginando assim, as grandes indústrias e tal, para ter esse acordo, como que isso vai ser feito? E nós temos uma tradição aqui de, às vezes, ter um problema do empregador sufocando o empregado. E aí, mas acredito que a melhor forma seria essa, e com a intervenção, quando necessário for, dos órgãos superiores do trabalho. Ô Rita Mundim, o Lula tá paz e amor, né? Lulinha paz e amor que falava, né?
Chegou o bom senso, né, Júnior? Porque eu vi estudos muito bem feitos da FIENG, da FEComércio, da CNI, da Confederação Nacional da Agricultura, mostrando em números que nós teríamos um grave problema. Um problema de quebradeira das pequenas e médias empresas que não suportariam um aumento de custo da ordem de até 22% com o setor de serviços. Nós teríamos uma redução drástica, ao invés de aumentar o número de empregos, a gente poderia ter uma redução drástica pela insolvência das próprias empresas. Então, o bom senso falou mais alto. As relações, os contratos, eles têm que ser flexibilizados. Nós estamos vivendo em um país que nós temos carência de mão de obra. Então, gente, a gente tem que negociar. As coisas têm que ser negociadas dentro do bom senso, da característica de cada profissão. E isso não é desse jeito. Não é simplesmente uma pauta eleitoreira passar pelo Congresso e depois a gente ver como que fica o Brasil. Não. E o problema mais sério, que ontem eu quase caí da cadeira na hora que eu ouvi o ministro Haddad falar dele. É uma questão simples e óbvia. Nós não temos um nível de produtividade que nos permite colocar por goela abaixo uma escala ou mudar a escala 6x1 sem que haja, né, todo um estudo, todo um aparato para a gente entender a produtividade por setor e investir na produtividade antes de acharmos que nós somos um país desenvolvido. O Brasil precisa de PIB, precisa de produzir, precisa de prosperar. E para isso só tem uma palavra: para produzir é preciso trabalhar. Ô Eduardo Costa, enquanto a gente ouviu o Lula, saiu da sua boca de forma quase natural a seguinte fala: esse cara é inteligente, é um animal político. Por quê? Ele é chamado de animal político, ele é inteligente, porque ele foi nessa onda que é boa para ele, e ele está sentindo agora o calo arder, filho. Ele deve ter recebido lá os empresários da CNI, Confederação Nacional da Indústria, do Comércio, mostrando para ele assim: ô presidente, as palavras mágica e matemática só tem semelhança porque começam com M. Mas não tem mágica na matemática. Se eu não vou ter o padeiro 7 dias por semana ou 6 dias por semana, vou ter só 5, eu vou ter que contratar outro padeiro. De duas, uma. Ou eu vou pagar metade do padeiro que eu vou contratar, ou eu vou aumentar o pão. A vaca, ela dá leite. E isso é uma discussão, porque ela não dá leite também, né? Tem que ter muito investimento para o leite sair. Mas a vaca dá leite... Tem que tirar dela, né? Tem que tirar. A vaca dá leite 7 dias por semana. 7 dias por semana. Uhum. O arroz, o feijão, o self-service. Ô, Júnior, tudo vai ficar mais caro. Eu quero que o ouvinte entenda que eu não... O rádio. Eu quero que o ouvinte entenda que eu não sou daqueles do apocalipse, não. O mundo vai acabar. Ô, gente, o mundo não acabou com a escravatura no século XIX. Quando no século XX, década de 30, a mulher passou a votar. Até outro dia a mulher não votava. 40, criamos a CLT, o mundo não vai acabar. Agora... A questão da empregada doméstica, desculpa, Eduardo, há pouco tempo, 10, 15 anos atrás, né? Isso tem que ter uma discussão séria e aberta e honesta. Se passar de afogadilho, a conta virá e vai cair no colo dele. Gente, é isso. E eu quero aqui nesse instante, aproveitando a maciça audiência da Itatiaia e a ousadia que faz parte da minha vida meio, digamos... agitada, eu gosto da agitação, eu quero propor uma discussão aqui para depois passar a eleição. Nós não somos fãs dos Estados Unidos? Os brasileiros ficam doidos para ir para lá, trabalhar igual escravo, 3 empregos, ganhar por hora? Tem muita gente. Vamos discutir isso. Quem é que vai discutir assim? Você trabalha por hora, então tá ali o peixe. Com a produção dele ultimamente, ele tá lascado, porque ele trabalha pouco. A produção tá baixa. O peixe, você vai fazer o seguinte: trabalha e sexta, pega o dinheiro e vai embora. Vamos ver se, mas quem sabe. Será, Eduardo? Tô doido, Bortoleto? Um pouco. Ousado. Ponto final, nossa conversa de geração. TV Eduardo Costa, Rita Mundim, Silvana Lobo e Leonardo Bortoleto. Agora o Acirantão, mais informações ao longo do dia, de hora em hora no Itatiaia Urgente ou quando a notícia acontecer. Bom dia para todo mundo, boa quarta-feira.